Então, a gente que fala sobre esse assunto aí muito preocupante, o chamado tédio no trabalho. Conosco está a Andréa Deis, ela que é gestora de carreira e fala conosco agora, direto de São Paulo. Uma ótima tarde, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, uma satisfação estar com vocês. Então, vamos começar aqui já falando dessa síndrome de nome bem difícil, né, Andréa? Sim, é a síndrome de burnout, né, que vem da palavra tédio, né, é muito confundida com a síndrome de burnout, justamente por essa caracterização que vem do tédio no trabalho, que é diferente da exaustão ao trabalho. A gente identifica que uma pessoa está com essa síndrome. Então, normalmente ela começa a dar indícios de apatia. Eu costumo dizer que elas apertam o botão de sobrevivência. Então, a síndrome ela vem caracterizada por eu fazer muito menos do que as minhas capacidades me dariam oportunidade de fazer. Então, eu entrego o mínimo para não ser demitido. Eu me visto, eu acordo e faço o mínimo para eu sair e trabalhar. Então, eu vou perdendo um pouco dos motivadores e dos estímulos que vão me fazendo fluir, né? Ter um funcionamento mais otimizado. Então, por exemplo, ter pouco trabalho, ficar muito ocioso, não ser reconhecido, realizar atividades muito repetitivas, um clima organizacional que não favorece o florescimento da minha individualidade, onde eu possa demonstrar as minhas capacidades, pode ir colocando essa pessoa em tédio, que é como se ela tivesse um estancamento, uma paralisia pontual das próprias competências que ela poderia desenvolver. Na verdade, parece até que a pessoa está no ambiente de trabalho, tem uma equipe, tem um monte de gente ao lado dela, mas ninguém demanda ela, e isso que faz com que ela se sinta assim? As pessoas podem não demandá-la, então, por exemplo, a liderança, né, ou pode deixar ela, né, ali parada, ou ela pode estar num processo muito operacional, repetitivo. Então, por exemplo, empresas que colocam uma pessoa para fazer uma atividade operacional que ela fique muito tempo e que ela não perceba um desenvolvimento. O que faz você se entediar é você ficar muito tempo fazendo muito tempo a mesma coisa. Ou você fazer as coisas e não se sentir reconhecido por elas, né? Aí você vai entrando nesse processo como se fosse um processo de subfuncionamento. Você começa a ter um declínio um pouco da sua autoconfiança, da sua autoestima e vai entrando nesse processo de tédio. Ele pode ser interno, ele pode ser externo, né? Porque ele pode não vir desse reconhecimento externo das pessoas que me colocam, por exemplo, a liderança ou o estilo de cultura da empresa, e também pode estar associado a uma falta de estímulo e motivação minha, porque também é da minha responsabilidade poder verbalizar, poder comunicar, mas quando eu estou acometido da síndrome, principalmente no estágio um pouco mais avançado, nem sempre eu me sinto capaz e forte para comunicar. Então a gente não pode julgar a pessoa, a gente precisa entender. O que eu gosto muito de pontuar é que normalmente empresas fazem, por exemplo, avaliação de desempenho. O desempenho, ele vai trazer um desempenho operacional sobre aquela atividade. Mas você precisa questionar o porquê que aquele colaborador não chegou no resultado que você queria. Será que é só porque ele não teve vontade, faltou recursos, ou porque existe algo internamente que ele não está conseguindo verbalizar, mas está fazendo com que cause essa apatia que ele não consiga entregar? E eu acho bastante importante a gente ressaltar também o que é um trabalho. Porque agora na pandemia eu tenho ouvido muito e vivenciado dentro dos atendimentos, por exemplo, mulheres que estão com sobrecarga da casa, da família, no home office, com filhos, com N atribuições. Ou até mães que muitas vezes a gente olha para aquela mãe e fala, aquela mãe não trabalha. Por favor, pessoal. O que uma pessoa trabalha em casa, ela é um ofício. Então, aí, de repente, você chega, a casa não está tão organizada, e você fala, nossa, você ficou o dia inteiro aqui, a casa está assim. Então, esse o dia inteiro assim, essa pessoa também pode estar entrando nessa síndrome. Então, cuidado também com o que vocês definem como trabalho. Porque trabalho, existe várias formas de modelo e de remuneração para isso.
Sem contar também aquela questão que a gente fala muito do piloto automático, a pessoa que tem sempre aquela função e que ao chegar no trabalho vai encontrar sempre as mesmas tarefas. Então, daqui a pouco, ela não tem aquela mesma motivação para acordar, sair de casa e chegar no ambiente para fazer coisas que são atrativas, como aquela que desempenha diferentes funções. Então, daqui a pouco, isso também pode ser um agravante. Porque ela entra num ciclo vicioso e não virtuoso, né? Agora, também é importante a gente ressaltar, porque existem estilos de personalidade que não se incomodam em ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Já vieram pessoas para mim que por muito tempo faziam e falavam, eu me sinto confortável assim, quero aposentar-se. E tudo bem. O que não é tudo bem é pessoas que, às vezes, por sobrevivência, ocupam algumas posições e ficam esperando a tal da oportunidade e não acontece. E muitas vezes elas não se sentem à vontade ou têm medo de verbalizar isso. Eu gosto muito de trazer a importância, por exemplo, da missão e do propósito. A missão é um objetivo pelo qual eu tenho de viver. E o propósito é que sentido isso tem. Isso vai ser individual para cada um. Então, sim, para algumas pessoas, ficar fazendo a mesma coisa da hora que ela acorda, da hora que ela dorme, pode estar tudo bem, ela não ser acometida pela síndrome. Mas o que a gente vem percebendo é que existem muitas pessoas que estão com uma avaliação que não é boa, estão sendo julgadas, interpretadas. Eu escutei várias vezes em depoimentos em empresas, o fulano tem braço curto. Gente, que braço curto? Muitas vezes, ele não está se sentindo capaz de fazer aquilo porque ele entrou nessa situação, nesse ciclo vicioso do tédio, e não se sente encorajado em verbalizar isso. E tem pessoas profissionais que têm aquela questão de, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, que está além do que, tá, enfim, determinado que faça, mas tem alguns profissionais que precisam daquele, toquezinho, vai lá e faz. Então, daqui a pouco, o erro não está só na pessoa, mas na equipe. Num todo. Agora, por exemplo, eu estava dando uma aula de comunicação e deu uma discussão bastante relevante, de qual que é a importância da comunicação, do receptor e do emissor. Eu diria que aí, para a síndrome de Burnout, dessa relação da equipe, assim como eu falei da comunicação, eu falei nesta gestão hoje mais democrática, inclusive da escolha de você viver e de como você quer viver, a responsabilidade é sua. Então, é 50 de cada um. Então, se você percebe, porque o que você trouxe é um ponto muito importante, existem pessoas com uma capacidade muito maior e estão sendo subutilizadas. E essa subutilização dessas pessoas podem trazer realmente elas para esse espaço de tédio. E muitas vezes elas não se sentem confortáveis, porque elas vão pagar a conta, elas têm receio de como ela pode ser percebida, se ela vai se comunicar, e aí ela entra naquele processo e não consegue sair. Então, eu diria 50% de responsabilidade para cada um. Eu não acho que nem é só a empresa, nem é só a liderança, porque existe o nosso poder de escolha. E eu não diria enfrente isso, eu diria contorne a barreira. Se existe uma barreira, seja na cultura da empresa, ou seja na liderança, na estrutura familiar, como que eu contorno isso respeitando os meus limites? Então, eu preciso entender qual é esse contorno, porque senão isso pode realmente vir a dar a gente ser acometido de uma doença mental que possa até evoluir, porque isso depois, quando ele está um pouco mais avançado, ele não se torna uma dor só mental, ele se torna físico. Eu começo a sentir dores no corpo, dar problemas, sentir urticárias na pele, insônia, irritabilidade. Quando você vê uma pessoa muito irritada ou nervosa, ao invés de julgar e falar assim, nossa, você só fala alto, você está sempre descontente com essa pessoa, faça uma pergunta. O que eu preciso fazer para te ajudar? Qual a sua necessidade que não está sendo atendida? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco do problema, olhar de fora isso, que isso traria uma melhoria muito grande nas relações. Andréa, você já trouxe algumas maneiras, deu dicas de como contornar essa situação. E tratamento, quando o caso evoluiu a ponto de ficar grave? Olha, existem 3 tipos de profissionais que eu acho que são extremamente, vai depender muito do nível de qual você está acometido. O que a gente precisa perceber?
como que está o meu senso de capacidade de ação. Conforme essa ação ela for se tornando tão insuportável, pessoal, você acordar um dia cansado, tudo bem. Você acordar todos os dias cansados, não está tudo bem. Você estar irritado num dia pontual, tudo bem. Você estar todos os dias irritado, não está tudo bem. Eu não consigo mais dormir, então eu já estou tomando remédio para dor nas costas, estou tomando remédio para dormir, eu estou irritado, e aí eu vou somando essas coisas. Depende do acúmulo que você está deste peso, são profissionais diferentes. Então, existe o que a gente chama do terapeuta cognitivo comportamental, que é o TCC, que pode te ajudar. Existe o psicólogo, que pode te ajudar. E se tiver num nível muito avançado, é sugerido que o psiquiatra ajude também nisso. Porque às vezes eu preciso no início do tratamento, de um medicamento, de um acompanhamento, para que eu consiga trabalhar na terapia e nesse acompanhamento depois. E aí eu faço desmame, ou seja, as pessoas têm muito medo de tomar remédio, né? E às vezes hoje é importante tomar num determinado momento e depois você faz o desmame, você tira e volta à sua suficiência, porque é um estado de momento, né? Agora, o que faz as pessoas se adoecerem é achar que esse estado ele é permanente. Não é permanente, né? Ele é um estado passageiro. Então, você precisa identificar, cuidar e aí sair da melhor forma possível. Acredito que quem está assistindo agora, que de repente se identificou com essa síndrome, se é chefe, está pensando, não, essa pessoa não trabalha direito, tem que ser demitida. Ou de outro lado, funcionário que se identificou e disse assim, não, eu não gosto do meu emprego, eu preciso trocar de empresa. E não é bem por aí, né, André? Nem sempre, quando você troca, você leva o problema com você. Porque pode ser que você passe por isso numa outra empresa, porque você não resolveu. Nem sempre a troca é a solução. Muitas vezes o contorno é você entender o incômodo e como eu cuido, como que eu supero, né? Então, o contorno ele vai estar na superação disso. A troca seria melhor no momento que você tivesse sentido forte, né? Empoderado, falado, olha, eu entendi, agora eu estou pronto, e aí sim você pode mudar ou não. Agora, muitas vezes o erro é a gente achar que a solução sempre vai estar na troca. E não vai estar sempre na troca. Muitas vezes eu troco e levo o problema comigo. Então, isso não vai me ajudar em nada. Muito pelo contrário. Eu percebo que algumas pessoas, às vezes, tentam fazer isso e não passam, por exemplo, na experiência. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje, a gestão eu contrato por competências e demito por comportamento. Então, às vezes, a pessoa se vislumbra, nossa, que currículo legal, te contrata e percebe que você não está no melhor da sua capacidade. E aí te dispensa, muitas vezes até ali no período de experiência. Então, é importante você trocar, mas trocar no momento favorável para você. Entendido. Andréa, eu agradeço os teus esclarecimentos, agradeço aí todas as dicas, orientações passadas a todos os telespectadores aqui do NT Sul. Foi um prazer estar com vocês, eu fico à disposição. E que cada um possa ter um pouco mais de compaixão consigo mesmo, né? Que a gente possa parar um pouco mais, olhar, entender que nós somos frágeis, sim, por natureza, e a partir do momento que a gente tiver esse autocuidado maior, realmente nós vamos ser pessoas melhores e profissionais melhores. Foi um prazer. Tá bom, muito, muito obrigada. Bom, Daniel, conversou comigo Andréa Deis, ela que é gestora de carreira, então é com você daí.